Olá, meus amigos. Deixa eu te falar aqui. Quando eu falo brasileirinho, brasileirinha, gauchinha, como eu, baianinha, a minha intenção em momento algum é de diminuir ninguém, viu? Eu uso o diminutivo como uma forma de demonstrar meu carinho sincero, tá? É a minha forma carinhosa de falar. Então espero que ninguém se ofenda com isso. Então tá. Então hoje nós vamos conhecer a história de mais uma brasileirinha. Tá bom? Ela fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Me chamo Tamires, moro na cidade de Serrinha, Bahia. Pode falar meu nome. Primeiramente, gostaria de te agradecer por esse trabalho lindo que você tem feito ao longo desses mais de 5 anos. Não te conhecia, fui apresentado a você através de um amigo no auge da minha crise de fé. Vir te escrever hoje é um passo enorme, mas que sinto necessário. Quebrar as correntes que tenho arrastado há tanto tempo. Fui membro por 16 anos, único membro da minha família. Me batizei aos 17 anos, escondida do meu pai, com autorização dada pela minha mãe. A primeira vez que tive contato com a seita mórmon foi com uma amiga. Foi com uma amiga ao encontrar dois missionários na rua. Achamos eles lindos e ficamos muito curiosas. As roupas diferentes, um americano e um brasileiro. Ficamos encantadas. Literalmente, nós quem os abordamos. Recebemos o convite de ir à igreja. No dia eu não pude ir, mas minha amiga foi e voltou encantada, falando sobre uma sala que tinha uma piscina e espelho no teto, onde foi realizado o batismo de um rapaz. Fiquei ansiosa para conhecer. Fui e me encantei. Como as pessoas eram receptivas, acolhedoras, desculpa. Mergulhamos fundo nas doutrinas. Com o tempo, conheci um rapaz da igreja e começamos a namorar. Porém, um dia de passeio com amigos, ele tomou bebida alcoólica. Um membro viu e contou para a liderança. E ele foi expulso da cidade. O avô mandou ele ir morar com o pai em outra cidade. Quanto controle, que coisa surreal. Um jovem de 18 anos. Enfim, o tempo passou, conheci um rapaz de fora da igreja, quebrei a lei da castidade, engravidei e fiquei com vergonha de ir à igreja. Depois que minha filha nasceu, senti o desejo de voltar. Sabia que tinha que criar minha filha na única igreja verdadeira. Voltei, fiz metas e me tornei um membro exemplar. Cheguei a ter 5 chamados de uma única vez. Fui ao templo, fiz minha investidura, estava firme e imersa na bolha mormon. Não saía aos domingos, não assistia TV, não comprava. Capela pela manhã, centro de história da família e coral à tarde, reuniões à noite. Durante a semana, reuniões, treinamentos, noite familiar toda segunda, instituto aos sábados, viagens para a estaca, mutuais com os jovens, atividades da primária. Minha filha cresceu em meio a tudo isso. Eu, mãe solteira, sem transporte, fazia todo o percurso levando uma criança a pé, podia ser durante o dia ou noite. Jamais tive a solidariedade de membros para uma carona, mas no púlpito cantavam: amai-vos uns aos outros. Não saía com familiares para onde tivesse bebida alcoólica ou músicas do mundo. Lentamente fui me afastando de todos os meus amigos. Minha vida, meu círculo social era a igreja e os membros. Sem amigos da mesma idade, afinal de contas, quando chegava a idade, os membros casavam e ficavam apenas os mais velhos. Todos da minha idade já tinham casado, possuíam suas dúzias de filhos, as irmãs com ciúme se afastavam da mãe solteira, ou seja, dela, né? Sofri muito preconceito por ser solteira e ter uma filha. Conheci um rapaz e casei por pressão dos membros, que diziam que eu escolhia demais e que estava perdendo a chance de ter minha família eterna. E minha filha não seria selada a mim, que ela precisava de um pai. Meu casamento foi sofrido, desenvolvi ansiedade, a convivência era regada a mentiras, roubos e traições. Levei tais situações ao bispo que não surtiu efeito algum
e comecei a não ter confiança em deixar minha filha no mesmo lugar que meu esposo. Pedi o divórcio, contei a liderança, mas não tive apoio algum. Descobri que ele fazia diversas ameaças à minha filha, que na época com 10 anos, não queria ir à igreja, tinha medo e pavor de estar no mesmo lugar que ele. Ele seguia dando discursos, abençoando o sacramento, e eu em casa com crise de ansiedade, uma filha apavorada e abalada e cheia de dívidas que meu ex deixou. Paguei por todo o divórcio sozinha, tive que vender todos os móveis da minha casa para pagar as dívidas que ele deixou no meu nome. Enquanto isso, ele pagando de bom moço e fiel portador do sacerdócio. Não conseguia mais ir à igreja. Procurei o bispo juntamente com seus conselheiros e, aos prantos, disse o quanto estava decepcionada com cada um daquela igreja, pois em um dos momentos que mais precisei não tive apoio algum. Pessoas que me viram crescer, que viram minha filha crescer e só o conheciam há 1 ano e 6 meses, tempo que ficamos casados, pois foi quando ele veio morar na minha cidade. Não queria mais ir à igreja, não via motivo para estar lá. Aos sábados à noite tinha crise de ansiedade por não querer estar naquele ambiente de pessoas tóxicas, cruéis, hipócritas e indiferentes, sem amor. Aos domingos ficava arrasada por não ter ido e chorava muito, me sentindo culpada e perdida. Comecei a assistir seus vídeos. Comecei a assistir seus vídeos, comecei a dar ouvidos a minhas vontades. Parei de ir. Mudei minha forma de me vestir, me comportar, uso meu tempo para proveito próprio, mais tempo com a família, me reaproximei da minha família, de meus amigos e de mim. Estou fazendo terapia, mas como tem sido difícil. Me senti traída e idiota ao descobrir a verdade sobre a igreja, a verdadeira história. Foram anos de alienação. Hoje ainda sofro muito, sequelas de anos naquele lugar. Se saio com amigos, bebo ou me permito conhecer um rapaz, fico extremamente mal depois, com crise de ansiedade, sentimento de culpa, vergonha, medo. Me sinto a pior pessoa, pior mãe. Mesmo sabendo que a crio sozinha, que tenho o apoio da minha família, que sou uma advogada independente, que pago minhas contas, corro atrás dos meus sonhos e sou uma mãe excelente. Mesmo sabendo que sair com amigos, que beber, que conhecer outras pessoas não é errado, sofro muito. Tenho buscado melhorar isso a cada dia. Tem sido difícil, muito difícil. Às vezes, fico com medo de enlouquecer. Tudo isso graças a uma seita manipuladora e cruel. Mas não vou desistir, continuarei assistindo seus vídeos, procurando ter mais e mais conhecimento, assumindo o lugar de protagonista da minha vida e me permitindo errar, acertar, ser imperfeita. Peço a ajuda de vocês também. Sei o quanto isso é importante. Mais uma vez, obrigada a você, ao seu canal, ao grupo do Facebook Família Freedom, ao Mormonismo Sem Censura e tantos outros canais. Que você seja muito abençoado e feliz. Você é luz. Sou muito grata a você, de verdade e de coração. Abraços. Ainda vamos tomar uma taça de vinho juntas. Ai, que delícia! Bora! Vamos tomar uma taça de vinho juntas, sim. Né? Vamos sim. Querida, muito obrigada, viu, por ter mandado aqui a tua história pra gente, que é a experiência de tantas mulheres e até homens, né, pelo mundo afora. Bom, se a gente prestar atenção, a gente pode ver aqui na história dela 2 relacionamentos paralelos que tinham muito em comum. Vamos ver se a gente consegue entender o porquê, viu? Bom, então ela se batizou na igreja, gostou, mergulhou fundo nas doutrinas, como ela fala aqui. Ela se tornou um membro converso mesmo, né? Aí arrumou um namoradinho fora da igreja, teve relações sexuais com ele, engravidou. E aí o que ela fala aqui é que ela ficou com vergonha de ir à igreja.
porque ela estava grávida. Presta atenção aqui. Nós já conversamos outras vezes sobre o fato de que cada igreja ela tem um Deus com seus próprios dogmas e exigências. Por exemplo, o Deus das Testemunhas de Jeová não permite que seja feita a doação de sangue. O Deus dos Mormons diz que você tem que usar aquela roupa mágica, os garments, e aprender símbolos e sinais no templo e outras coisas. Tem um Deus de uma outra religião que diz que as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar calça. Então, o que acontece? O fundador de cada uma dessas igrejas, ele cria um Deus de barro, ele pega a Bíblia, ele cria um Deus a partir de algum determinado versículo lá, ou de alguma determinada doutrina com a qual ele se identifique, não sei, e ele cria aquele Deus para você adorar e servir, tá? Para o Deus Mormon, que eles chamam de Pai Celestial, uma mãe solteira, uma mulher que engravida sem ter se casado, não está seguindo as exigências daquele Deus, né? Então, esse foi um dos motivos que deixou ela com vergonha, desconfortável de ir para a igreja, porque para você seguir, se você quiser seguir tudo que aquele Deus te exige de você, você não pode nem ter relações sexuais antes do casamento, quanto mais engravidar. Então ela parou de ir. Tudo bem. Porém, quando a filha dela nasceu, ela diz aqui que sentiu o desejo de voltar, sabia que tinha que criar minha filha na única igreja verdadeira. Então ela tinha um testemunho da veracidade da igreja, né? Voltou, fez meta, se tornou aquele membro 5 estrelas. Chegou a ter 5 chamados de uma vez, como ela fala aqui. Ela guardava o domingo, não fazia nada que o Deus Mormon não aprovasse, né? Aos domingos. Ela ia para a igreja a pé, porque não tinha transporte, ia lá com a filhinha pequena, a pé, mas ia. Participava de todas as atividades, sentindo, mesmo assim, mesmo sentindo preconceito das outras irmãs que tinham ciúme, né? Porque ela solteira, então as irmãs da idade dela ficavam meio assim, e ela sentia aquele preconceito. Ela não saía, olha só como ela realmente entrou de cabeça naquele mundo. Ela não saía com familiares para onde tivesse bebida alcoólica ou músicas do mundo, ou músicas que não estariam de acordo com os padrões da igreja. Lentamente fui me afastando de todos os meus amigos. Minha vida, meu círculo social era a igreja e os membros. Isso acontece mesmo. Ela fala aqui pra gente. Centro de História da Família, coral, reuniões, treinamentos, noite familiar, atividades da primária, instituto aos sábados. Então, assim, o que a igreja faz? Ela te oferece todos os recursos possíveis, atividades para as crianças, para os jovens, para os casais, para os adultos solteiros. Ela te oferece todos os recursos possíveis e imagináveis para você se relacionar ao máximo com aquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas com você e não sentir a necessidade de se relacionar com pessoas do mundo. Por quê? Porque pessoas do mundo, elas enxergam coisas em relação à tua igreja que você não enxerga. Pessoas do mundo, elas têm a mente aberta, elas não têm medo de questionar a autoridade, elas não têm medo de pensar por si. Então não é à toa que a igreja te oferece todos esses recursos, essas atividades e te suga. Quanto mais afastada a igreja conseguir te manter de outras pessoas que não seguem os mesmos princípios que você, melhor para eles, porque eles vão te reter ali, tá? Muito triste isso. Aí o que acontece? Ela fala que chegou um momento então que ela se casou por pressão dos membros. Ela não fala aqui
que ela estava procurando, que ela queria muito casar, que ela sentia, né, falta de ter alguém e se sentia sozinha. Não, ela disse que ela se casou por pressão dos membros que diziam que ela escolhia demais e que estava perdendo a chance de ter uma família eterna. Essa coisa de ter uma família eterna é parte da identidade que o Deus Mormon te entrega. Você não precisa parar para pensar se você quer ou não casar. Você tem que casar. É parte da tua identidade. Você tem que casar, ter uma família eterna, né? Você tem que se vestir dessa forma, você tem que se comportar dessa maneira. Isso tudo faz com que você se afaste de você mesma, se afaste da tua própria essência. Você já nem sabe mais quem você é, porque agora você se tornou uma daquelas pessoas daquela comunidade. Você assumiu a identidade que o Deus daquela religião te entrega pronto. Não é à toa que quando você vê algumas seitas de controle mental, as pessoas tudo se vestem mais ou menos do mesmo jeito. É ou não é? Porque elas não têm uma própria identidade. Então não existe muita diversidade. Elas se vestem nos mesmos padrões, se comportam do mesmo jeito, enfim. Então ela casou. Ela casou com como é que ela fala aqui? Ela se casou com fiel portador do sacerdócio, entre aspas, né? Ela disse que foi um desastre. No casamento dela havia, como é que ela fala? Havia mentiras, roubos e traições. Eu sempre falo para você aqui o seguinte, na igreja Mormon eles dão muita ênfase ao fato de que você tem que tomar muito cuidado com a aparência do mal. Só que eles te falam isso para atender os interesses deles. Por quê? Porque se você passar sempre aquela imagem boa, eles estão ganhando com isso. Então você tem que ter cuidado com a aparência do mal, com coisas que podem parecer que você está fazendo errado. Como membro da igreja, fica feio para a igreja. Então isso é para proteger os interesses deles. Se você quiser proteger os teus próprios interesses, você precisa mesmo tomar cuidado com a aparência do bem. Viu? Como esse querido aqui, né? Bem fofinho, fiel portador do sacerdócio, né? Entre aspas, com quem ela se casou, ele só tinha a aparência do bem, porque de fiel não tinha nada, né? Fiel portador do sacerdócio, de fiel não tinha nada, só a aparência. Ele era uma pessoa em casa e outra pessoa na capela, não era... Tanto que não deu certo o casamento deles, ela desenvolveu ansiedade e tudo mais. Bom, ela pediu o divórcio. E agora ela não estava mais conseguindo frequentar a igreja. Chegava sábado à noite, provavelmente fazendo os preparativos para ir para a igreja domingo de manhã, ela se sentia ansiosa. Ela dizia que aos sábados à noite tinha crises de ansiedade por não querer estar naquele ambiente. Aí o que acontece? Ela começou a deixar de ir, porque ela já não estava mais se sentindo bem lá. Porém, aos domingos ficava arrasada por não ter ido e chorava muito, me sentindo culpada e perdida. Porque ela criou o hábito de ir para a igreja todo domingo. Como ela tinha um testemunho da veracidade da igreja, ela acreditava que isso era a vontade de Deus, ela tinha que frequentar. Então eu já falei para você sobre isso, que quando você sente esse mal-estar por não estar indo à igreja, não é o Espírito Santo, não é nada disso. É porque teu cérebro foi programado para você se sentir dessa forma. Quando você não vai ou não está vivendo aqueles padrões, vai soar um alarme no teu cérebro e falar, opa, isso aqui não tá certo, tá? Então precisa ter paciência, porque você vai precisar desprogramar o teu cérebro e isso pode levar tempo. Ela felizmente está fazendo terapia, ela diz que não é fácil, que é difícil, mas ela vai conseguir, viu? Cada um leva um tempo para acontecer essa desprogramação, mas acontece sim, tá? Agora o que ela fala aqui é o seguinte, que ela encontrou meus vídeos, né? Isso me deixa tão feliz em saber que eu consegui ajudá-la
ajudar a fazer com que ela abra um pouco mais a mente e se sinta um pouco mais tranquila. Ela disse que começou então a assistir meus vídeos, começou a dar ouvido às vontades dela, parou de vez de ir para a igreja. Mudei minha forma de me vestir, me comportar, uso meu tempo para proveito próprio. Me reaproximei da minha família, meus amigos e de mim. Por quê? Porque agora ela começou a dar ouvido a vontades dela, porque agora ela começou a se reencontrar. Ela abriu mão daquela identidade que a igreja entrega pronta, e agora ela começou a decidir como ela se comporta, como ela se veste, como ela usa o tempo dela. Se você prestar atenção, essas três coisas são decididas pela tua igreja. Como ela muito bem coloca aqui, o teu círculo social, a tua vida gira em torno dos interesses da igreja todo o tempo. Mas você acredita que você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E não é verdade. Você está ali atendendo os interesses de uma igreja que foi fundada por alguém, que criou aquele Deus de barro, que exige coisas de você para ajudar aquela igreja a crescer e prosperar. Mas a tua vontade, a tua identidade, você tem que abrir mão de tudo isso. E agora ela clamou de volta essas coisas. E eu achei extremamente interessante ela falar que ela se reaproximou dela. Isso demonstra uma percepção incrível no sentido de que ela entende que ela não estava sendo ela mesma lá. Ela estava só seguindo o gado, o que o gado fazia, ela fazia. E agora não. Então, como ela agora está vivendo a vida dela do jeito dela, tomando as próprias decisões, ela fala o seguinte: se saio com amigos, bebo ou me permito conhecer um rapaz, fico extremamente mal depois, com crises de ansiedade, sentimentos de culpa, vergonha, medo. Me sinto a pior pessoa, a pior mãe. Porque teu cérebro é programado para se sentir exatamente assim quando você não está seguindo a igreja, quando você não está sob o jugo deles. Teu cérebro, pum, soa o alarme de novo, como eu te falei. E agora você vai sentir aqui culpa, vergonha e medo. É o tripé de seita de controle mental. Tá? Então você está vendo aqui exatamente como é que isso funciona. E ela não deveria se sentir assim de maneira alguma. Ela é uma mulher independente, é uma advogada, cria a filha dela sozinha, ela é uma pessoa do bem. Então, esses sentimentos de inconveniência, de inconveniência não, esses sentimentos de culpa, de vergonha, de medo por não estar seguindo a igreja, por estar vivendo do jeito dela, são tudo realmente sequelas da programação mental que ela sofreu, viu? Enquanto membro da igreja. Mas eu gostei muito do que ela fala aqui. Estou assumindo o lugar de protagonista da minha vida e me permitindo errar, acertar e ser imperfeita. Isso é maravilhoso. Porque quando você faz parte de uma igreja como a igreja mórmon, você não é a protagonista da tua própria vida. A igreja é a protagonista da tua própria vida. Você está sempre correndo atrás da máquina, sempre tendo que fazer mais, sempre lutando contra as tuas próprias imperfeições e tentando agradar um Deus insaciável. Por que eu falei para você no começo que a gente pode fazer aqui um paralelo entre dois relacionamentos que ela estava tendo? O relacionamento com o Deus mórmon, que eles chamam de Pai Celestial, era um relacionamento abusivo, porque ela não tinha tempo para nada, ela era controlada por ele, através de tudo aquilo que você aprende lá dentro, que eles dizem que é a vontade de Deus. Então ela tinha que se vestir de uma certa forma, se comportar de uma certa forma, não tinha tempo para nada, era só enfiada dentro da igreja todo o tempo, abrindo mão inclusive dos relacionamentos familiares dela. Isso é controle, isso é opressão. Então o relacionamento que ela tinha com aquele Deus era abusivo. E aí ela casa com aquele fiel portador do sacerdócio, entre aspas, que não era fiel coisa nenhuma, e também eles tinham um relacionamento também abusivo, porque ela fala aqui que ela havia, mentiras, roubos, traições.
ele ameaçava a filha dela, que era uma criança. Então, assim, tá entendendo? 2 relacionamentos abusivos, um com o parceiro e outro com o Deus do mormonismo. Interessante é que ela fala que ela se divorciou do marido dela e pronto, ela não menciona mais ele aqui na história. Mas as sequelas que o Deus do mormonismo deixou na mente dela, na vida dela, ela ainda sofre as consequências. Então, a minha sugestão para você é que você tome cuidado e que você busque sempre relacionamentos saudáveis, seja com outros seres humanos ou com o Deus da tua religião. Viu? Não te permite ser oprimida, ser julgada, carregar um peso para estar sempre tentando agradar, sempre tentando conquistar o amor, a confiança, seja daquele ser humano com quem você está se relacionando ou com o Deus da tua religião. Você merece o melhor, viu? E é isso que eu desejo para você, o que a nossa querida está conseguindo. Ou seja, que você consiga assumir também o lugar de protagonista da tua própria vida e se permita como ela, errar, acertar e ser imperfeita ou imperfeito. Viu? Não abre mão da tua liberdade de escolha e nem da tua capacidade e direito de pensar, de tomar as tuas próprias decisões e de viver a vida do teu jeito, porque você é do bem e você merece tudo de melhor. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Seja um outro ser humano ou um Deus de barro criado pelo fundador de alguma religião da qual você faz parte. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.